Bem, pessoal, olha, então a aula específica de hoje, né, para vocês terem um norte do que nós vamos estudar nas aulas de filosofia, é basicamente isso. É, o que é filosofia, né? O amante do saber. Uou, ok. Já sei, né? Agora eu já vamos partir disso. Então, nós vamos estudar o conhecimento, a sabedoria. Mas o que é o conhecimento? O que é sabedoria? Né? A filosofia ela trabalha bastante essas questões. O que é real? O que é realidade? O que eu imagino, né? O que está dentro da minha mente, o que é alma, Deus, o que é Deus? Deus existe? Como eu defino Deus? Como eu defino a vida? Como eu defino a morte, tá? Isso tudo é filosofia. E parece que a gente tá perdendo tempo pensando nessas questões, né? Mas não. A partir do momento que o ser humano ele vem ao mundo, ele tem essas questões, ele tem milhares de dúvidas e essas dúvidas que faz com que nós nos desenvolvemos como seres humanos, né? Então, a filosofia tá aí para isso, para fazer você ser crítico, pensar sobre tudo, sobre todos, não aceitar verdades impostas. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tô ouvindo a professora Ana Paula falar? Né? Para abrir um pouquinho a minha cabeça sobre tal conhecimento. Tá, mas e daí? Por que eu preciso fazer isso? Isso é muito interessante, porque a partir do momento que eu não aceito a verdade posta, né? Eu não aceito e eu vou atrás de soluções, sobre explicações, eu tô fazendo filosofia, né? Porque é interessante como o ser humano, ele tem curiosidade de tudo, mas também não é simplesmente ter uma curiosidade, eu vou fazer isso, tá, vou colocar lá no YouTube, né? Dá pra gente aprender a fazer tudo, até uma casa a gente consegue construir, né? E isso é conhecimento, claro, né? Mas aí nós temos que ser seres críticos, tá? E estou aqui para isso, tá? Algumas questões que nós vamos estudar na filosofia é sobre o homem, o que é o homem, né? Essa parte, né, física nossa, a nossa metafísica. Metafísica, o que significa? Ser além do físico, né? Transcender o corpo, né? Cada filósofo, ele trabalha, ele tem o seu tema, não um tema específico, mas ele tem uma forma de trabalhar diferente, tá? Cada um tem sua forma específica e nós vamos, cada aula, estudar um filósofo. Por exemplo, a semana que vem, nós vamos estudar Sócrates, né? Antes de Sócrates, o que existia antes de Sócrates na filosofia? Existiam os pré-socráticos, né? Pré-socráticos. Os pré-socráticos, pessoal, eles eram uma espécie de filósofos, né? Que eles acreditavam que a vida surgiu de algo. Mas o que? Aí eles ficavam assim, acho que eles não tinham o que fazer da vida, então eles ficavam pensando, então a, eles ficavam observando assim, não, a vida surgiu do ar, do fogo, sabe, da água. Eles levavam em conta os 4 elementos, tá? Então, por exemplo, Heráclito, olha que nome perfeito. Heráclito, ele era demais. Ele falava que a vida era o dever, né? O que isso significa? A vida é transformação, né? Então, eu estou, né, nessa forma física agora. Amanhã estarei em outra, as minhas células já estarão modificadas, o meu pensamento já estarão modificados. Então eu não serei mais quem eu sou agora. E de fato, sabe, ele tem uma frase que fala assim: é, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. É isso, ninguém se banha, consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você entra pela segunda vez nesse rio, nesse riacho, você não é mais o mesmo e o rio também não, né? Quando a gente morre, desde que nós somos concebidos, somos células, daí a gente vai essas células vão se multiplicando, aí forma, né, o feto, não sei, tá? Essa parte de biologia, por favor, dá um desconto pra mim que eu não sei, mas enfim, a gente nasce. E aí a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo,
bebê, criança, adulto, idoso, não é? Então, a nossa parte fisiológica se modifica, assim como o nosso pensamento se modifica, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, e quando a gente morre também, o nosso corpo ele se decompõe, há insetos que se alimentam da gente, a gente serve de adubo para outras coisas, sabe? Então, ele trabalha bastante essa parte, né? Que nós nos transformamos. E de fato, isso é verdade, né? Então, cada filósofo ele trabalha com algum ponto que a gente consegue, né, trazer pra gente. A filosofia, pessoal, pelo menos eu vou tentar trazer a filosofia para uma parte mais palpável, tá? Para o nosso conhecimento, como eu posso dizer? Para o nosso cotidiano, tá? Porque filosofia, sim, é algo muito abstrato, né? São pensamentos, são ideias e tudo mais, mas aí como é que eu vou trazer isso para o cotidiano, tá? Eu vou tentar fazer isso para vocês, para tornar essa disciplina mais interessante, né? Porque, de fato, muitas pessoas não gostam de filosofia, muitos alunos não gostam de filosofia porque às vezes não acham uma utilidade. Porém, ela é totalmente útil na sua vida inteira, inteirinha. Por quê? Porque você tem que saber raciocinar, você tem que saber ser crítico, não aceitar certas verdades impostas, ter a sua opinião, saber quem é você, saber que você está em constante mudança, mutação, saber que o seu conhecimento, ele simplesmente cresce a cada segundo, tá? E isso é muito bom, tá? Então eu vou passar para vocês agora a atividade, tá? Aí no próximo vídeo a gente dá continuidade à filosofia, essa parte de introdução à filosofia, tá bom? Qualquer dúvida, fale aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Até a próxima.